Som, teste. Som. Som. Cara, baixa assim, né? Som. Chegou a metade. Vamos ver. Dá pra ver o tutorial?
Com 15 a 20 minutos de delay. 20 minutos? A 15 segundos. Imagina. Mandaram no grupo. Eu me rendo e Deus é Deus. E Deus é Deus. Acompanhando aqui na igreja e todos aqueles amigos que estão acompanhando essa live no Facebook. Vou parafrasear aqui meu querido Paulo Fontaneta, que saudade desse púlpito, desse lugar, não pelo lugar em si, mas por poder estar na casa do Senhor, por poder adorar a Deus, por poder estar aqui. Semana passada nós estivemos juntos, ainda que separados fisicamente, através da live no canal do pastor Adonias, e hoje nós estamos aqui diretamente do nosso templo, retomando os nossos cultos de adoração, aqui dentro de casa, como a gente costuma dizer, e queremos que você acompanhe e compartilhe esse link, se possível, para que o maior número de pessoas possa ser atingidos pela palavra impactante de Deus, pelos louvores, pela adoração, pelas ministrações que estarão sendo feitas aqui essa noite. É um prazer estar dentro da sua casa e no seu celular. Como igreja, nós estamos aqui juntos para adorar ao Senhor. E isso é um privilégio, ainda que estejamos separados fisicamente, ainda que não possamos estar sobre um mesmo teto, os nossos corações se unem em adoração ao Senhor. Eu gostaria de ler com você um texto bíblico. Nós estamos hoje relembrando a ressurreição de Cristo. Mas o texto que eu sei para ler é o seu nascimento. Porque se não houvesse nascido ali em Belém, como estava profetizado no Antigo Testamento, nós não teríamos a sua vida aqui conosco, nós não teríamos o seu martírio, a sua morte na sexta-feira da paixão, e muito menos a sua ressurreição no domingo pela manhã. O texto é Mateus capítulo 1, dos versos 18 ao 24.
Acompanhe comigo a leitura no seu celular, na sua Bíblia em casa, para que a gente possa fazer essa leitura. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 24. Diz assim o texto: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se reunirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Cada um de nós temos uma tarefa a fazer no reino de Deus. Veja bem, Maria tinha a sua incumbência, gerar o Messias, mas José também foi incumbido de algo. É interessante que o anjo diz diretamente para ele: você vai pôr o nome nele. Quem teve a incumbência de colocar o nome no filho foi José. José recebeu do Senhor essa incumbência. Eu e você temos que propagar o Evangelho, cumprir o ID de Jesus, fazer a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. É muito bom tê-los aqui conosco, é muito bom podermos adorar juntos. Vamos orar nesse instante? Convido você aí que está na sua casa, no seu comércio, onde quer que você esteja assistindo essa live, feche os seus olhos, vamos buscar a face do Senhor nesse instante. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, ó Deus. Queremos declarar que o Senhor é Senhor de nossas vidas de fato, que os nossos destinos, que o nosso futuro está sobre a Tua direção, Pai. Queremos que o Senhor manifeste o Teu querer sobre a nossa nação. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos livre desse mal, que o Senhor nos livre dessa situação que angustia os nossos corações. Não podemos estar juntos nem para cultuar ao Senhor, Pai, mas entendemos que isso fortalece a nossa fé, que isso manifesta a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida de meus irmãos que estão acompanhando essa live, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa entrar agora em cada lar, em cada lugar em que isso está sendo transmitido, ó Deus, para que a Tua glória tome esses lugares, ó Deus, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos ser, ó Deus, impactados pela graça, pelo amor, pela bondade, pelo carinho do Senhor Jesus em nossas vidas. Te louvamos, Deus, porque nesse dia nós comemoramos o maior feito de Deus em nossa história, que foi o resgate de nossas almas na cruz do Calvário. O fim de tudo, onde Jesus ressuscita, onde traz a nós a vida eterna, onde traz a nós a salvação por completo, onde salva as nossas almas do pecado, onde tira de nossos ombros aquela canga do pecado que existia sobre nós. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo refrigério do Senhor em nossas vidas. Nos abençoe, Deus, é o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos dar sequência nesse culto, trazendo nossos informativos. Nós estamos com a nossa igreja aberta, às terças e quintas pela manhã, no horário das 7 ao meio-dia. Então, se você precisa trazer os alimentos não perecíveis daquela campanha que nós estamos fazendo para abençoar a vida de pessoas que estão em necessidade, viúvas, aqueles que estão sem o emprego neste momento, ou que perderam o emprego no meio dessa crise, nós gostaríamos de atender com o mais necessário, o mais emergente, que são os alimentos. Então nós estamos abertos para recebê-los. Se você precisa de um aconselhamento, de uma oração, nós também aqui estamos. A gente tem as nossas máscaras, a gente tem o nosso álcool em gel, não é isso, meninos? Né? Aqui para poder atender você também.
Tá ok? Então você pode ligar para a secretaria, agendar o seu horário. Lembrando que todos os atendimentos que nós vamos fazer aqui serão ao ar livre, aqui no nosso anexo. Né? Não é possível a gente ir para dentro de uma sala, ligar o ar-condicionado, mas é possível a gente estar num lugar aberto, sentar, conversar, orar, dialogar, aconselhar você naquilo que você está passando nesse momento. Se você tem aí no teu PGM, você é líder de PGM, alguém que necessita de alimento, comunique a secretaria pelo telefone 3373-1775, fale com o Juliano, deixe o endereço dessa pessoa, que nós queremos atendê-la da melhor maneira possível. Ok? Então nós estamos abertos terça e quinta no período da manhã, das 7 ao meio-dia, e no período da tarde, na quarta e na sexta, da 1 às 19 horas. Aí nós funcionamos num horário estendido, porque se você está saindo do seu trabalho e quer deixar aquele sacolão, aquele alimento que você comprou, né, está voltando para casa depois do trabalho, a gente vai te atender até às 19 horas, porque às 20, parece que semana que vem já volta o toque de recolher novamente. Então, a gente não quer infringir as leis do nosso município, os decretos municipais, a gente está atendendo até às 19 horas. Então, dá tempo de você vir trazer o teu alimento, se precisar de alguma informação também, deixar o teu dízimo aqui nas dependências da igreja, a gente está aqui disponível para atendê-lo nesses momentos, ok? Com relação a dízimos e ofertas, puxando o gancho, as nossas contas não param, é claro, elas precisam ser saudadas, né, ainda dentro deste mês, e nós estamos disponibilizando para vocês a conta da igreja, no Banco Bradesco. Depois você pode mandar um WhatsApp para mim, para o Juliano, para o pastor Rodrigo, para o pastor Adonias, e pedir um postzinho que a gente tem, já tem o número da conta, o CNPJ da igreja, você pode fazer uma transferência online, você pode fazer um depósito no Banco Bradesco, que é onde nós temos conta do seu dízimo e da sua oferta. Não perca a oportunidade de continuar sendo um dizimista fiel. Ainda que estejamos em crise, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, horário de atendimento estendido, dízimos e ofertas sendo entregues através da conta da igreja. Nós estamos em atividades aqui durante esses dias, em que eu já informei, na igreja com a equipe pastoral e o secretário Juliano, né, na secretaria da nossa igreja. Se você necessitar de alguma coisa, por gentileza, nos ligue, procure a secretaria da igreja, que nós vamos ter um imenso prazer em atendê-lo conforme as nossas possibilidades. Ok? Nós vamos continuar prosseguindo nesse culto de adoração a Deus, com a nossa equipe de louvor que está aqui conosco essa noite, nos conduzindo na adoração a Deus. Então, acompanhe aí, cante junto, adore ao Senhor, vamos buscar a face do nosso Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Que gostoso poder estar aqui, louvando, engrandecendo o nosso Deus. Fizemos isso em nossas casas, mas estar aqui realmente é especial, né? Convido você a louvar ao Senhor conosco, nos rendendo neste momento ao Senhor Jesus, porque Ele é o dono das nossas vidas, é dono de tudo que temos, que somos. Então nós queremos louvá-lo e engrandecê-lo nesta noite. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
pra mim. Preparado vou. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Esse aqui. Esse aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Rei aqui. Senhor, como é bom nós nos colocarmos na Tua presença e poder dizer, ó Pai, que nos rendemos ao Senhor em meio a tantos problemas. Nos sentimos encorajados, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos, ó Deus, cuidados pelo Senhor. Nós nos rendemos mesmo ao Senhor, porque confiamos em Ti
e sabemos que nada acontece que não está no teu controle. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de tudo. Com apenas uma palavra, o Senhor tem poder de curar todas as pessoas que estão infectadas neste momento. E nós oramos para que isso aconteça, para que esse mal se afaste em nossa nação, em todas as nações, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia de nós, porque o Senhor é Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que cuida de nós e que nos fortalece. Nos rendemos a Ti, porque Tu és Deus das nossas vidas. Fique conosco. Amém, Jesus. Deus é Deus da nossa vida. O Senhor, Ele manda te dizer o seguinte, que independente de qualquer circunstância, Deus é Deus. Vamos cantar isso? Que a tua fé esteja firmada no Senhor Jesus. Que a tua fé seja renovada nessa noite, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Tu és digno de toda honra nessa noite, porque Tu és Deus das nossas vidas. E
independente da circunstância que estivermos passando, independente da crise, independente de qualquer coisa, Tu és Deus, e nós queremos Te louvar pelo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor aí no Teu trono de glória. Receba, Jesus, porque Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos lá? Pastor Adonias? Continua o louvor? Vamos continuar louvando então? Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. É
Deus, nome que está sobre todo nome. Aleluia. Pastora Daniela, por favor. Representam famílias que estão compartilhando juntos desse culto de louvor e de gratidão ao Senhor. Tudo isso que nós estamos compartilhando com vocês, e a palavra, a ministração, a mensagem, depois estará também sendo transmitida pelo canal do YouTube, e aí você pode mandar para os seus amigos, compartilhar com eles, quantos quiserem compartilhar, e para quantos mais compartilharem, melhor ainda. Eu quero convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos agora. Eu quero dizer para vocês que o Brasil inteiro, de norte a sul, através das igrejas batistas, estão em vigília, intercedendo e orando em favor da nossa nação, dos estados brasileiros e em favor do mundo. Então, nós queremos fazer parte disso. Esse seu tempo, você pode separar para, na madrugada, no tempo que te é possível, dobrar os seus joelhos e orar em favor do mundo, orar em favor da nossa nação brasileira, para que Deus possa entrar com todas as providências de cura e de libertação desse mal que tem acometido a nossa nação e o nosso planeta. Curve a sua cabeça agora, nós vamos orar. Aqueles que puderem, aí na sua casa, junto com a sua família, com seus filhos, aqueles que puderem ajoelhar-se diante do Senhor, nós vamos buscá-lo em oração. Apresente também nessa hora o seu pedido, aquilo que é a sua necessidade. Você conhece a sua realidade, você conhece os seus problemas, as suas lutas, os seus desafios. É possível que não esteja fácil para você, mas apresente tudo isso. Deus, a sua saúde, a sua vida, e vamos orar intercedendo por você. Pai do céu, aqui nós estamos diante de Ti, diante do Teu altar, o altar do Senhor, que é muito mais este lugar físico, mas é a presença do Senhor, é a liberdade que nos é dada por meio de Cristo Jesus, de entrarmos diante do Santo dos Santos, do Teu trono, da Tua majestade, ó Deus, diante da Tua glória, e com humildade suplicarmos, intercedermos em favor da nossa nação brasileira, e apresentamos aqui todas as autoridades, sejam elas, ó Deus, de qualquer poder, mas nós apresentamos eles diante do Senhor. Ó Deus, dê humildade a todos eles, dê o reconhecimento de que o Senhor é soberano acima de todas as coisas, dê a eles inteligência, sensatez, capacidade, sabedoria, também todas as autoridades médicas, clínicas, enfermagem, todos aqueles que estão também trabalhando em prol da saúde. Pedimos que o Senhor seja com estas pessoas, renovando as suas forças, ó Deus, trazendo alento aos seus corações, tirando toda a ansiedade e peso da sua vida, ó Deus, para que eles possam continuar sendo necessitarem de cuidado. Nós oramos, ó Deus, pelas nossas autoridades científicas, aqueles que são os pesquisadores, aqueles a quem o Senhor tem dado uma inteligência e uma habilidade especial, ó Deus, do conhecimento e da ciência específica agora, destes que buscam a cura, uma vacina, uma medicação, ó Deus, dê a eles também humildade, simplicidade, tire dos seus corações, ó Deus, toda onipotência, toda arrogância, toda a ideia de que é pelo homem, ó Deus, que nós conseguimos todas as coisas, somente pelo homem, mas dê a eles a capacidade de confiarem, descansarem e confiarem na provisão e na providência do Senhor. Dê a eles os recursos intelectuais, dê a eles, ó Deus, a iluminação devida, para que eles possam
acelerar ou em tempo recorde descobrir uma cura para este mal. Nós apresentamos, ó Deus, todos os nossos irmãos que estão em casa e aqueles que estão aqui também. O Senhor sabe que não está sendo fácil. As necessidades, ó Deus, os anseios, as preocupações, os desafios, nós apresentamos todos eles diante de Ti. As enfermidades, Tu és o Deus que nos sara, Tu és o Deus que nos cura, e Tu és o nosso Deus da provisão. Então entre com todas estas providências na vida e no lar dos Teus filhos, restaurando saúde, restaurando as emoções, provendo aquilo que é necessário. Aqueles, ó Deus, que porventura não tenham nada em sua casa, estejam passando dificuldades, envie, ó Deus, aquelas pessoas solidárias e de corações prontos para abençoarem estas pessoas, e assim eles recebam através deles o Teu cuidado, o Teu carinho e o Teu amor. Nós oramos, ó Deus, como igreja, nós oramos suplicando e pedindo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, amados. É bom estar com vocês aqui nessa live transmitindo, e agradecemos os irmãos que se dispuseram a estar conosco aqui com álcool gel, com máscara, com todos os proventos de seguranças necessários para transmitirmos esse culto a vocês. Nós não sabemos por quanto tempo ainda estaremos assim, mas esse é um tempo de aprendizagem, de desafio para nós. Minha primeira palavra, antes de abrir a Bíblia com você e compartilharmos a palavra de Deus, é exatamente sobre a necessidade da igreja nas casas. A gente ouvia o compartilhamento de pessoas em países, na época da chamada cortina de ferro, ou em países onde nós não temos a liberdade para a pregação do Evangelho, e eles não teriam espaço, oportunidade de se reunirem publicamente para louvar e engrandecer o nome de Deus. Mas eles se reuniam em cavernas, se reuniam em casas, se reuniam em praças, se reuniam em pequenos grupos, escondidos, mas não deixavam de conhecer Deus, de buscar Deus e de proclamar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é um desafio para nós também. Por causa da pandemia, mais do que nunca nós precisamos que as igrejas ou a igreja do Senhor Jesus funcione nas casas. Quando a gente falava dos pequenos grupos, algumas pessoas não davam muita importância e alguns até pensavam que era apenas uma estratégia para crescimento da igreja. Hoje a gente entende e temos maior convicção ainda de que não é por uma estratégia só de crescimento, mas é de sobrevivência da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais porque é a maneira mais dinâmica, mais informal, para compartilharmos e conhecermos a vontade de Deus e compartilharmos o Evangelho de Cristo Jesus. Eu creio que você esteja experimentando isso nesses dias. Amém? Então, com a chegada da pandemia e por causa do coronavírus, e cremos que todas as coisas acontecem com a permissão de Deus, nem um cabelo da nossa cabeça cai se não for com a permissão de Deus. Então, compreendendo como vontade de Deus ou permissão de Deus, e aí o estabelecimento mais da quarentena nos impossibilitando de estarmos reunidos no templo, mais do que nunca entendemos aí a necessidade de fortalecermos os nossos PGMs e seu núcleo principal e maior, que é a família, a casa. Então nós convidamos para que os PGMs continuem se reunindo, agora no seu núcleo menor, mais restrito, principal, que é a família. A gente não pode sair para a casa dos irmãos para nos reunirmos com eles, mas nós podemos nos reunir como família, como nossa casa. E aí você pode na sua casa se reunir como PGM, orar, buscar ao Senhor, compartilhar a mensagem que vai ser transmitida aí para vocês, e você também está ouvindo, pode reproduzir, compartilhar isso num processo de edificação, reunido com seus filhos à volta da sua mesa, com aqueles que estiverem na sua casa, e aí fortalecermos a igreja do Senhor Jesus nas casas. Amém? Amém. Fica aí o nosso
desafio para você. Eu não estou dizendo para você reunir o seu PGM e trazer as pessoas que fazem parte do seu PGM. O seu núcleo mais restrito, que é a sua casa, aí você pode se reunir e incentivar o seu PGM a que as pessoas se reúnam em suas casas, mas não deixem de se reunir durante a semana nesse tempo devocional e de reflexão da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos que você abra a sua Bíblia conosco. O pastor Jason já leu o livro do nascimento de Jesus, a referência sobre o nascimento de Jesus, e tudo começa no Novo Testamento, aí da Páscoa, com o Senhor Jesus. Nós agora lembramos muito mais a sua morte e a sua ressurreição, e vamos falar disso depois, mas agora quero convidar você a ir para o Velho Testamento. Abra lá a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso de número 26. Nós não vamos, como temos feito, ler todos os textos, toda a referência, o tempo não nos permite, mas abra aí comigo esses 3 versos da palavra do Senhor, de 26 até o verso 29. Diz assim: quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Quero partilhar com vocês sobre, dialogando entre a Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa do Novo Testamento. Para a gente promover esse diálogo da Páscoa no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, que a Páscoa que nós comemoramos hoje, no sentido mais amplo aí do comércio e de tudo mais, nada tem a ver com o que as Escrituras nos apresentam. Ainda que a gente queira ressignificar os elementos que são utilizados aí na Páscoa, como o chocolate, como o coelho, né, ou o presente ou qualquer outra coisa, nada destas coisas podem se comparar ou trazer luz à nossa compreensão do verdadeiro sentido da Páscoa. Então a gente vai tentar trazer para vocês esse esclarecimento, essa orientação, fazendo esse diálogo, o que é Páscoa no Antigo Testamento, o que é Páscoa no Novo Testamento, e dessas imagens, dessas figuras, trazermos lições que se apliquem à nossa realidade para os dias de hoje. Então, por isso eu convido você, se você quer compreender melhor o assunto, assim, biblicamente, você vai para o livro de Êxodo, e desde aí o capítulo 1 até o capítulo 12, capítulo 13, você vai compreender essa Páscoa do Antigo Testamento. Vão ter outras referências mais. Para você compreender Páscoa no Novo Testamento, você vai para o livro dos Evangelhos. E aí no livro dos Evangelhos, a começar de Mateus, você vai lá, a começar do capítulo de número 26. Exatamente isso. Capítulo 26 até o final, nós temos a referência aí sobre a morte do Senhor Jesus e a ressurreição. No livro de Marcos, do capítulo 14 até o capítulo 16, você encontra as referências sobre a morte e ressurreição de Jesus. No livro de Lucas, desde o capítulo 22 até o último capítulo, também as mesmas referências. E um livro que eu gosto bastante, do livro de João, o Evangelho segundo João, a começar da oração sacerdotal de Jesus, intercessória pelos seus discípulos, capítulo 17 até o capítulo 21, nós temos aí a história da morte e ressurreição de Jesus. Nesses textos, se você ler, você pode fazer a comparação. Mas ainda assim, eu quero compartilhar
com você sobre isso. Amém? Abriu a sua Bíblia? Está disposto aí, mesmo via live, compartilhar conosco? Então vamos, como o contexto da Páscoa no Antigo Testamento. Como é que nós compreendemos aí esse contexto? Primeiro, era um período de escravidão. Repito, escravidão, opressão, doenças e pragas. Exatamente isso. A Páscoa se deu num contexto não muito fácil para os hebreus. Nós vamos nos reportar ao Gênesis, e vocês acompanharam a gente na sequência de mensagens, e agora propositadamente cai exatamente no livro de Êxodo, essa sequência, quando a gente terminou com a história de José, em que os descendentes de Abraão vão para o Egito num período de escassez, de fome, de dificuldades, e ficam no Egito. Jacó morre no Egito, e depois o seu corpo é levado para a cidade onde ele desejou ser sepultado. Esses 400 anos em que os hebreus permanecem no Egito, depois que Faraó se esquece de José e de tudo que ele havia feito pelo Egito, os hebreus se tornam escravos e são escravizados pelos egípcios. Nesse período de escravidão, havia muita dor, havia muito lamento, e diz-nos as Escrituras que Moisés, quando tem a visão da sarça ardente, antes, o texto nos esclarece que Deus ouviu o clamor dos hebreus, porque havia um sofrimento muito grande desse povo escravo no Egito. Então Deus, ouvindo o lamento e o clamor, então levanta Moisés, esse que traria libertação ao povo hebreu. O povo estava oprimido, trabalhava mais do que devia, uma quantidade maior do que o necessário. Não havia o descanso suficiente e nem a recompensa devida pelo fruto do seu trabalho. Também haviam muitas doenças. A gente deve se lembrar que no contexto, as 10 pragas, as pestes que vieram sobre o Egito, para que o coração de Faraó fosse quebrantado, então havia muita escassez de alimento, escassez de recursos. Então havia um caos permitido por Deus, para que houvesse o quebrantamento do coração de Faraó, e também para que houvesse o quebrantamento do coração dos próprios hebreus, a reconhecerem Deus, Javé, como seu Deus, e aceitassem a sua oferta de libertação. Veja bem, que interessante, isso se parece um pouco com a nossa Páscoa dos dias de agora. Vivemos dias não muito fáceis, não muito agradáveis. E se a gente faz um recorte social, irmãos, para a história do mundo, vivemos assim, uma preocupação tão materialista, que esquecemos o nosso semelhante. Nós gastamos todo o tempo da nossa vida trabalhando, e nem sempre temos a recompensa do fruto do nosso trabalho. Mundialmente, colocando a humanidade, quanta miséria, quanta escassez, quanta pobreza, quantas epidemias, quantas pragas, quantas coisas acontecendo, e a gente entende que aí há a permissão de Deus, mas mesmo assim, ainda há dureza no coração dos homens, ainda o endurecimento do coração dos homens, não reconhecendo a grandeza, a soberania de Deus. Pelo contrário, o orgulho, a vaidade, a arrogância tem tomado conta do coração dos homens. Havia um contexto de uma mensagem de esperança. Quando Moisés chega e se apresenta a Faraó, quando Moisés chega e se apresenta aos hebreus, como escolhido de Deus para libertá-los, ali há uma mensagem, uma esperança para aquelas pessoas. Eles então poderiam sair da condição de escravos. Eles também tinham uma proposta de libertação para a adoração ao Senhor e conquista da terra, como promessa de Deus, promessa da terra prometida, a Canaã, terra que mana leite e mel, como havia promessa de Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, havia uma mensagem de esperança e também uma proposta de libertação para a adoração.
Quando Moisés se apresenta a Faraó e diz assim: deixa o meu povo, em nome de Deus, ele falando, deixa o meu povo ir adorar a Yahvé no deserto, deixa o meu povo buscar o seu Deus, mas Faraó não permitiu. Isso nós vamos compreender à luz do Novo Testamento, em quem e por meio de quem nós somos libertos e levados à condição de verdadeiros adoradores, por quem e em nome de quem nós somos libertos da escravidão e do domínio do pecado e das garras também das trevas de Satanás. Aqui o libertador foi Moisés, e aí na última praga, na 10ª praga, nós então temos a Páscoa estabelecida, e a Páscoa significa passagem, a passagem do anjo da morte, pela casa dos egípcios e pela casa dos hebreus, e a recomendação de Deus aos hebreus era: comemorem, matem um cordeiro, de 1 ano, sem mácula, sem defeito, sacrifiquem esse cordeiro, o sangue do cordeiro, vocês marquem os umbrais das portas onde vocês estarão de quarentena, vocês ficarão lá, não sairão daquele lugar, não irão para lugar nenhum, fiquem em suas casas, enquanto o anjo da morte passa. Se saísse da casa e o anjo da morte passasse, então, por desobediência, ele seria morto. Parece o coronavírus, não é? Nós somos mandados a ficar em casa, de quarentena. Se sairmos e formos contagiados, podemos estar condenados aí à morte. Uma ilustração interessante. Então, o significado era passagem. A primeira Páscoa, celebrada aí pelos judeus, ainda no período do cativeiro no Egito, é descrita aí pela narrativa do Êxodo, como a gente já compartilhou com vocês. O sacrifício do cordeiro, eles deveriam sacrificar esse cordeiro sem mancha, sem defeito, de 1 ano, e eles deveriam comer a carne do cordeiro toda. Se sobrasse alguma coisa, eles não deveriam deixar para trás, deveriam queimar tudo. Ainda também, eles deveriam comer pães sem fermento. Havia uma pressa, na pressa de sair do Egito, não dava tempo esperar que o pão fermentasse, então por isso eles deveriam comer pão sem fermento. Lá no Novo Testamento a gente vai compreender que o fermento tem um significado, o levedar do pecado na nossa vida, tem a ideia de tudo que é impuro, de tudo aquilo que nos contamina, que é externo, e que promove um mal sobre as nossas vidas. Então eles deveriam comer o pão sem fermento, deveriam beber e comer ervas amargas, feitas de raízes amargas, que simbolizavam o tempo de escravidão no Egito, que simbolizava o tempo de amargura, de sofrimento, de dor. Então eles deveriam relembrar essa dor e esse sofrimento, bebendo estas ervas amargas. Até hoje, os judeus comemoram a Páscoa comendo estas coisas, já não mais fazendo o sacrifício do cordeiro, mas comendo a carne do cordeiro, ou um osso que representa essa carne do cordeiro. Além das ervas amargas, eles também usavam o vinho, também sem levedo ou sem fermentar. À luz lá do Novo Testamento, a gente vai entender o sangue de Cristo aí representado pelo vinho. A comemoração da Páscoa, conforme o registro bíblico, inclusive os textos que nós lemos, essa comemoração se estendeu por 7 dias. E aí, esses 7 dias que eles comiam os pães sem fermento, depois é chamado da festa dos pães asmos, comemorado também até os dias de hoje. O vinho, já falamos do seu significado, e eles deveriam participar, celebrar todos os anos a Páscoa, e eles deveriam fazer isso em família, eles deveriam reunir os seus filhos, reunir a sua casa, e fazer exatamente o ritual como eles fizeram no Egito. E quando os filhos perguntassem, mas por que temos que fazer isso?
Qual o valor desse rito, dessa coisa que nós temos que todo ano fazer isso? Eles deveriam aproveitar esta oportunidade para compartilharem a sua história, para compartilharem as promessas de Deus e compartilharem como Deus os libertou da escravidão do Egito. Posteriormente, a gente vai estender essa história, e o povo hebreu vai estender essa história, com todos os milagres que acontecem, como a abertura do Mar Vermelho, como o maná que foi descido do céu para sustentá-lo durante os 40 anos no deserto, a água que jorrou da rocha. Então, todos os milagres feitos por Deus, quando os hebreus se reuniam com sua família, eles deveriam contar e compartilhar e dizer quem os libertou. Olha que coisa interessante. Aplicando isso aos nossos dias e às nossas vidas hoje, é o que devemos fazer. Nós estamos tendo uma ótima oportunidade de quarentena, de ficarmos em casa, de termos mais tempo para reunirmos a nossa casa, a nossa família e contarmos o nosso testemunho. Dizer como é que nós fomos libertos por Cristo Jesus. Falarmos da razão da nossa fé, no que cremos, como cremos e por que cremos. Partilharmos experiências vividas com o Senhor. Assim como os judeus compartilhavam, assim nós podemos hoje compartilhar da mesma forma. Então, Páscoa, nesse sentido aqui, à luz do Antigo Testamento, é um tempo para compartilhamento da sua fé, compartilhamento da sua história e das suas experiências com Deus. À luz do Novo Testamento, o que é Páscoa? Como é que nós podemos ressignificar a Páscoa do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento? Então, o que é Páscoa cristã? Aí nós podemos dizer que é uma das festividades mais importantes para o cristianismo. Ela representa aí a ressurreição, ou morte e ressurreição de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a sua carta em 2 Coríntios, capítulo 15, o verso 14, ele vai exatamente testificar sobre a ressurreição de Jesus e dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e é vã a vossa pregação. Então, na Páscoa, nós devemos lembrar que Cristo ressuscitou dos mortos, ressurgiu dos mortos. Como Filho de Deus, e aí nós não podemos negar, Páscoa na visão cristã parte da premissa de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Na declaração de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo Jesus era o prometido de Deus, o descendente de Abraão, em quem todas as famílias seriam benditas e abençoadas. Seria o prometido de Deus antes da família de Abraão, no Gênesis 3,15. Aquele que nasceria para esmagar a cabeça da serpente. O Messias, o esperado, o enviado da parte de Deus, como aquele que libertaria o povo da condição de separado de Deus, de condenado à morte física e espiritual, que é a separação eterna de Deus, e também libertá-lo do poder de si, do pecado e do poder das trevas, porque o homem, quando não compreende a vontade de Deus e não reconhece Jesus como Senhor de suas vidas, diz a palavra do Senhor em Efésios 2, ele é guiado pelos seus pensamentos, pelos seus desejos e por principados e potestades que dominam nas regiões celestes. Ou seja, ele é escravo de si, dos seus desejos pecaminosos, do contexto cultural do pecado em que ele vive e que o induz aos desejos e à vontade de fazer o que é contrário à vontade de Deus, e ainda à vontade do inimigo que se prevalece dessas circunstâncias. Aqui, compreendendo, Jesus é o Cordeiro de Deus. Assim como no Antigo Testamento, a Páscoa dos judeus precisou que um cordeiro sem mácula, sem defeito, fosse morto, para que então o seu sangue, marcado nos umbrais, pudesse
preservar a vida dos hebreus, livrá-los da morte, é em Cristo Jesus. A sua morte, a sua oferta e o seu sangue vertido é que nos livra da condenação da morte. E aí a gente pode dizer, da morte física, nós estaremos sujeitos, só não passaremos por ela se Jesus voltar antes, mas ainda assim da morte física, porque a ressurreição de Jesus nos garante também a ressurreição do nosso corpo. Então, a morte será vencida no último dia, na volta de Jesus, porque já o foi no passado, nesse sentido da obra redentora, na cruz, quando ele se ofertou como nosso Cordeiro Pascual. Em Cristo Jesus, a sua oferta e o seu sacrifício, assim como o Cordeiro, e o anjo passou da morte, e aí os hebreus foram preservados, e no dia seguinte foram libertos em Cristo Jesus. Quando estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus e do Cordeiro, nós também somos livres da morte eterna, da condenação eterna, separação eterna de Deus, e somos resgatados para a nossa condição de novo de adoradores, e agora de verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, que não estão presos a um lugar, a um tempo, a um templo, a uma determinada circunstância, mas, como ele disse, a mulher samaritana, adoradores que de fato o adorem em espírito e em verdade, é o que ele busca, e é o que ele deseja. Em Cristo Jesus, o Cordeiro Pascual, nós somos livres também do poder das trevas, do poder de Satanás, e agora caminhamos com convicção e certeza de que entraremos na terra prometida. Os hebreus foram libertos do Egito para irem para a terra prometida, a Canaã. Nós fomos libertos por Cristo Jesus para a entrada nos céus, como nos diz as Escrituras, a Canaã celestial, a terra prometida por Deus, aquela que Jesus disse antes de sua ascensão aos céus, quando ele dizia: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá, não se turbe o coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou lá, teria dito, vou preparar-vos um lugar, e aí onde eu estiver, todos vocês estarão comigo. Esse lugar, essa morada eterna preparada pelo Senhor Jesus, agora nós estamos destinados a morar nela, a possuirmos essa herança, essa promessa que nos foi feita por Cristo Jesus. Olha que interessante, se para os hebreus o Cordeiro e a Páscoa tinha aquele símbolo da libertação do Egito, à luz do Novo Testamento, a nossa Páscoa, Cristo Jesus, nos leva à libertação do pecado, à limpeza das nossas vidas dos pecados, à libertação do poder das trevas, de Satanás, e nos conduz à vida eterna, à terra prometida, a Canaã celestial, bem descrita ali, do descanso eterno em Hebreus capítulo 4. A minha pergunta para você é: você quer viver a Páscoa na sua vida? Você quer celebrar a Páscoa como família e verdadeira Páscoa na sua vida? Então, ela é preciso, mas por meio de Cristo Jesus, na sua vida, na sua casa, não vai existir Páscoa de verdade, legítima, se não for por meio de Cristo Jesus. Por fim, nós podemos dizer que em Jesus, o Cordeiro de Deus, temos a libertação da morte, das trevas, a restauração da condição de adoradores e a certeza da vida eterna, a garantia da entrada na Canaã celestial. Você quer isso? Na ressurreição de Jesus, ainda temos a certeza de que morremos com Ele para o pecado e nascemos para uma nova vida. E agora vivemos em novidade de vida. E em novidade de vida, por meio de Cristo Jesus, temos a sua paz, temos a sua alegria, temos o contentamento, temos a presença do seu Espírito em nós
que nos ajuda a passar por tempos difíceis como esse de coronavírus, outros tempos mais que poderão advir sobre nós. Se entendemos as Escrituras, é princípio de dores, e ainda não é o fim. Haverão dias mais amargos e mais difíceis do que este. Talvez eu não experimente isso mais do que você esteja experimentando, mas é possível que alguns outros experimentem. Em Jesus podemos ter a esperança, a sua paz, a sua alegria e, além disso, a comunhão de uns com os outros. Em Jesus, através de nossa experiência com Ele, podemos sentar com os nossos filhos, amigos, conhecidos e testemunhar de como Ele nos libertou, como Ele nos resgatou, como Ele nos transportou das trevas para a luz e como vivemos os nossos dias hoje. Em Cristo Jesus a gente pode celebrar, nos alegrar e vivermos esperançosamente. Porque deixe-me dizer, nesses tempos aí de medo, de anseio, receio da morte, nós não precisamos perder a nossa alegria. Em Cristo Jesus nós não podemos perder a nossa esperança. E nem podemos perder a nossa confiança. Paulo, escrevendo ainda em Coríntios, ele diz o seguinte: se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se você viver a sua vida pensando só nesta vida, se você se alegrar só pelas circunstâncias desta vida, só pelo que você conquista nesta vida, só pelo que você tem ou deixa de ter nesta vida, permita-me dizer, você é uma pessoa miserável. É assim. Mas se você tem a sua esperança em Cristo Jesus, ainda que sejam dias difíceis, ainda que sejam dias de dores, ainda que sejam dias de males, de calamidades, de pragas, de tudo mais, a nossa esperança está em Cristo Jesus, para esta vida e para a vida eterna. Nos alegramos em Cristo nesta vida e aguardamos a vida eterna. Nesta vida, ainda que vivamos com Cristo, teremos dores, males, problemas, dificuldades, estresse, ansiedade, depressão, coronavírus e muitas outras coisas. Mas na Canaã celestial, na vida eterna, não haverá nem dor, nem pranto, nem morte, nem lamento, nem vírus, nem bactéria, não haverá nada disso. Haverá a glória de Deus se manifestando e o povo seu celebrando e participando deste momento glorioso na presença do nosso Deus. O símbolo de nossa Páscoa hoje é a ceia, o momento em que relembramos o amor e a misericórdia de Deus e comemoramos, celebramos a nossa salvação. Eu quero muito em breve me reunir com vocês para participar da ceia do Senhor. Mas deixe-me dizer, aí na sua casa, onde você está, você pode ter um momento de ceia do Senhor. Você pode ter um momento de compartilhamento da Páscoa. Comendo pão, bebendo suco de uva não levedado, e relembrando e contando a sua história de conversão e de rendição ao Senhor Jesus, aos que estão na sua casa, é uma celebração da Páscoa, é ceia do Senhor. Se fazemos isto como igreja, ou fazemos isto nas nossas casas, mas é o momento em que nos lembramos do amor, da misericórdia, da redenção em Cristo Jesus, e é o momento em que temos comunhão uns com os outros, porque Ele nos promove isto. Amém? Mas eu quero em breve me reunir com vocês para participar da ceia e termos a nossa Páscoa, que é celebrada hoje não apenas uma vez por ano, mas é celebrada hoje todos os dias, todas as semanas, todos os meses e em todo o tempo que decorre a nossa vida por meio de Cristo Jesus. Celebre você a verdadeira Páscoa em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. A equipe de louvor tem um cântico gostoso aí para nós. Eu quero convidar você a adorar, a se alegrar. Não perca a sua alegria, meu irmão. Não perca a sua esperança. Não perca a sua confiança. Não perca o que Deus já te deu. A nossa vida e a nossa fé não é circunstancial. Ela é por meio do que Jesus
já conquistou na cruz e já nos garantiu. Eu quero lembrar a você uma coisa muito especial. O Espírito de Deus que habita em nós testifica junto ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus, que temos as promessas de Deus, as preciosidades de Deus. Não perca isso, não perca a sua alegria, não deixe que o medo tome conta da sua vida e do seu coração nesses dias. Alegre-se no Senhor, celebre a vida que te é dada em Cristo Jesus. A ressurreição nos lembra a vida, a ressurreição nos leva à vida, e a vida eterna e a vida plena enquanto vivemos aqui por meio de Cristo Jesus. Cantemos. Que bom poder cantar o Senhor mais uma vez. Sabe, pastor Adonias, eu estava ali vendo a live, vendo o senhor falar, e algumas pessoas que a gente já não via mais, né, participando da live, e quem sabe esse não é o momento, né, pastor, de algumas pessoas voltarem, né. Eu quero convidar você agora que nos assiste, de onde você estiver, a pensar na letra dessa música. O Senhor Jesus, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e Ele te chama a recomeçar, a deixar tudo que tem te atrapalhado, tudo que tem te deixado com medo, na cruz dEle, porque Ele já venceu por nós. Ele te chama a deixar na cruz tudo que você quer deixar, tudo que te atrapalha a louvar a Ele. Deixe na cruz do Senhor. Amém? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para o Senhor, corro para o Senhor, teu amor me chama. O Senhor te chama, Ele te ama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para o Senhor, corro para o Senhor, teu amor me chama. Eu descendo nesse amor do teu amor, mas se
já na cruz, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para o Senhor, corro para o Senhor, teu amor me chama. Jesus. Olha só, olho para Jesus, para a sua cruz e corro para esse amor. Nós vamos orar com a bênção apostólica e assim darmos por encerrado este culto. Durante a semana nós estamos com os expedientes, como tem sido compartilhado no Facebook, os horários de atendimentos da igreja, para o recolhimento dos alimentos daqueles que precisam do nosso socorro, precisam da nossa ajuda, ainda que estejamos passando dificuldades ou lutas, há alguns que ainda estão passando por mais que nós, e eles precisam de sua ajuda, precisam do seu socorro. Traga durante a semana o seu alimento, as suas ofertas, os seus dízimos, deixe no horário dos expedientes aqui na igreja que estão abertos. Aqui está o Juliano, está o pastor Geis, o pastor Rodrigo, eu. Se você precisar de uma urgência, de uma conversa, de uma palavra, entre em contato com a igreja, a gente pode se organizar para atendê-lo ou via live, via celular, ou mesmo presencialmente, respeitando aí a distância, o espaço aberto, para a gente conversar e socorrer você naquilo que for necessário. A igreja está agindo e trabalhando para que possamos cumprir a nossa missão. Amém? Vamos orar com a bênção apostólica. Aí para estender, pessoal aí que está conectado com a gente, então dizendo para a gente estender e passarmos a noite. Olha que bênção, maravilha, né? Então é o nosso desejo. Quem sabe a gente faz uma vigília via live. Vai um desafio aí para a equipe de louvor, para nós, juntarmos aí um grupo de no máximo 10 pessoas, estarmos juntos aqui, enquanto você lá na sua casa faz a vigília conosco. O Brasil inteiro está hoje, durante 24 horas, os batistas brasileiros, em vigília, em oração, intercedendo. E você é convidado a vigiar conosco. Separe um tempo do seu dia, das suas 24 horas, para falar com o Senhor e apresentar a nossa nação e todos os seus desafios, todas as suas necessidades. Orem pelas autoridades, orem por todas as pessoas que precisam da sua intercessão. Oremos com a bênção e daremos assim por encerrado este culto. Pai do céu, graças nós te damos. O Senhor é bom, misericordioso, maravilhoso. E que agora o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora, salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Espírito do Senhor seja com todo o seu povo, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa atenção. Boa semana, feliz Páscoa a todos vocês. Porque